O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido Padre Messias, Diácono Albino, quero agradecer de coração o convite que vocês fizeram. Ele estar aqui nesse terceiro dia em preparação para a festa de Nossa Senhora. Acho que o microfone tem medo de mim, ou tem medo do microfone. Seguinte. Pega o outro. Acho que está muito alto por isso. Eu quero agradecer de coração então o Padre Messias, ter convidado o Padre Bentinho e o Diácono Albino, da gente estar aqui na festa de vocês, na novena de vocês. Algumas pessoas estão perguntando assim: Padre, qual paróquia o senhor está aí? Qual paróquia o senhor está? Eu não estou em nenhuma paróquia mais, tá bom? Faz 2 anos que eu não tenho paróquia. Eu recebi uma proposta do bispo, eu estava lá, minha última paróquia foi Paraibuna, feliz, contente lá em Paraibuna. Aí ele me chamou, foi o dia de Nossa Senhora de Guadalupe, lembro muito bem, 12 de dezembro. Aí eu pensei que eu ia ganhar um dos 2 padres novos que estavam ordenando. Ele falou assim: não, você vai voltar para São José dos Campos. Nossa, eu vou voltar? É. Você vai trabalhar agora no hospital. Você vai ser capelão hospitalar, tá?
Eu não estou trabalhando no CTA, não. Capelão hospitalar é quem toma conta de uma capela, aí chama capelania. A minha capela, a capelania, fica no Hospital Pio XII. Se não bastasse o Hospital Pio XII, eu também tenho mais 10 hospitais que a gente faz visita quando as pessoas chamam o padre para a gente atender. Aqui em Jacareí, graças a Deus, vocês estão servidos, já tem aqui os padres que atendem hospitais, né? Eu não venho aqui, né? Mas a gente está responsável pelos hospitais. Aí o bispo, eu perguntei assim para ele, nossa, mas eu vou morar na onde? Qual paróquia? Qual padre? Você vai morar na minha casa. Eu falei, o quê? Eu nunca morei com o bispo? Ele falou, eu nunca morei com o padre. Então a gente vai fazer 2 anos que está na casa episcopal, por isso que o padre Messias falou. Está muito feliz, muito contente lá. E aí as freiras foram embora, não tem mais ninguém mais lá. Nós estamos só em 3 pessoas, tá bom? Jesus, o bispo e o padre Bentinho. Está uma delícia a nossa casa, tá bom? Nem imagino como é gostoso, tá? Falando do tema de hoje, é sobre a questão sinodal. A vantagem de morar com o bispo, a gente fica sabendo antes de muita gente, tá bom? 278 dioceses mandaram o questionário para o Papa. Você fala, mas que questionário? Não sei se vocês estão sabendo, é a reflexão nossa, dessa questão do ouvir, do dialogar, do fortalecer a unidade. Está estudando sínodo. O que vem a ser o sínodo? Caminhar juntos. O Papa, 9 de outubro de 2021, ele vai abrir toda essa reflexão para toda a igreja, para que a igreja participe nesta caminhada sinodal. Ela vai encerrar em outubro de 2023. E aí tem toda essa reflexão, porque de outubro de 2023, padre? Porque lá vai ter o 16º encontro dos bispos. Aí vai ser essa parte sinodal. Ali nossas reflexões, nossas meditações estão todas sendo canalizadas para que saia essa diretriz geral de toda a igreja. Mas por que o Papa Francisco está fazendo desta maneira? Se você procurar lá no Vaticano II, você vai ver que lá tem a denominação de igreja como povo de Deus. Igreja como lugar de sacramento de salvação. Igreja, todos aqueles que foram batizados. Então faz parte desta igreja, desse corpo místico que tem a cabeça como o próprio Cristo, como cabeça dessa igreja. E esse questionário provavelmente vocês já fizeram, porque foi dado em outubro de 2021 e aí foi entregue agora em abril de 2022. Aqui foi entregue também, né? Graças a Deus. Daí pegou um pacotão de todas as reflexões e levaram lá para Roma. Então agora tem uma outra comissão, está tudo preparando, tudo organizando lá. Outro detalhe também que o Papa Francisco pediu para que quando as pessoas pudessem estar respondendo esses questionários, não sei se você foi convidado ou foi chamado para responder algumas perguntas, foi baseado em 2 documentos, Fratelli Tutti, que é a fraternidade, e depois vem o Laudato Si, a casa em comum. Então esses 2 documentos foi a base de toda essa reflexão sinodal, e está sendo essa base para todos refletirem.
Outro detalhe também importante: somos igreja, a gente tem que estar aberto e aberta à ação do Espírito Santo. João capítulo 3, versículo 8, vai falar essa questão do Espírito Santo, que quer conduzir, porque é o Espírito da verdade que vai fazer com que as pessoas possam assumir a sua dignidade de cristão. Por isso que o tema tão bonito, com Maria, nós vamos também seguindo esse espaço da igreja, rumo ao terceiro milênio. Porque diante da pandemia, provavelmente muitas coisas vão mudar. Muitas coisas já estão mudando. Só que a gente gostaria que fosse para melhor, não para pior. Gostaríamos que fosse cada vez mais para a gente ser uma igreja participativa. Uma igreja que se preocupa com o próximo. Uma igreja que seja sinal para os meus irmãos, para as minhas irmãs. Porque às vezes a gente encontra por aí, e é muito triste, como eu trabalho no hospital, a gente vê isso todos os dias, a questão do indiferentismo religioso. Porque a pessoa parece que passou para o lado de lá, eu sou evangélica, ou eu sou evangélico, eu não quero a oração. Mas eles falam que Deus é um só é um Deus se eu for para a igreja deles. Mas se eu convidar eles para vir para a igreja, eles não vêm. É interessante isso, né? Então este modo de ser igreja, a gente tem que despertar para isso. Outro detalhe também que é importante a gente saber, nós como igreja, nós devemos sempre assumir a nossa postura diante do Senhor. Por isso que a força do Espírito Santo, ser esse sinal de Deus na vida das pessoas. Eu fui chamado aqui no Santos Dumont para atender uma senhora. Para começar, então, quando eu entro lá, ele já faz: padre, é isolamento. Opa, fica tranquilo aí, eu estou aqui na minha também, tá? Eu não tenho medo não, filho, eu falo. A gente unge da bênção pelo vidro. Porque eu tenho que respeitar o meu irmãozinho que está lá, e o meu irmãozinho também tem que respeitar eu, porque eu vou visitar outros doentes. E agora, há pouco tempo, essa semana, a gente teve que fazer isso. Dá uma bênção pelo vidro, porque eu tenho certeza que Nosso Senhor, Ele passa pelo vidro, pela porta, por tudo, para trazer aquela paz para aquela pessoa. E uma cama bem aqui assim, ó, porque lá no Santos Dumont é uma cama perto da outra, separam pelo bionco. E a mulher olhando para mim, eu só perguntei para ela assim: e a senhora é cristã? Eu posso fazer uma oração? Ah não, agora eu virei evangélica. Deu vontade de falar, mas não falei não, né? Quem vira é só lobisomem. Então, sabe, lobisomem. Mas a gente está doente, se a pessoa doente, eu tenho que respeitar, não pode brincar, né? Falei, que pena então, eu ia dar uma beijo para você agora, eu vou embora então. Tchau então. Daí foi embora. Para você ver como é que estão as pessoas no dia de hoje. Parece que estão convictas que só elas vão salvar e nós não vamos. Então esse ensino é para despertar também a gente procurar realmente esse diálogo, esse carinho, essa amizade com todos os nossos irmãos e irmãs. Outro detalhe que eu quero colocar para vocês, e não sido colocado para nós, a respeito daquilo que está escrito no João capítulo 14. Jesus que se auto-apresenta, que se auto-revela como: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então não existe outro caminho, meu irmão, minha irmã, que a igreja deve trilhar, se não for o caminho de Jesus Cristo. É Ele que tem que ser o centro, é Ele que tem que ser todas as nossas reflexões. E às vezes a gente deixa um pouquinho Jesus do lado. Às vezes a gente troca Ele facilmente por outras coisas. Mas você tem fé ou não tem fé? Acredita ou não acredita em Jesus?
É Ele que tem que ser essa meta de todos nós. Por isso que veio sido nessa reflexão, colocando para nós. E aí vem também a escuta que a igreja faz de todas as pessoas que fazem parte da igreja, esses membros. Porque eu falei que todos nós somos igreja, então a gente deve escutar aquele jovem, aquela criança, aquele idoso, porque eles fazem parte desta história tão bonita da igreja, na qual eu, você, somos convidados. Porque antes de eu ser padre, eu sou cristão. E cristão é ser um outro Cristo. Então o sínodo, ele vem trazer todas essas respostas, pode ser essas coisas claras da nossa cabeça, do nosso coração, como é que nós devemos nos comportar. Vamos pedir a graça para Deus e a Nossa Senhora, nós estamos preparando para a festa de Nossa Senhora, que interceda por nós, para que a gente possa aprender a escutar. E é para escutar, nós vamos trocar essa palavra por ouvir. Será que a gente está ouvindo? Eu não tenho nada de ver com isso, tá bom? Mas eu vejo, eu sinto que o mundo está muito barulhento. O mundo está muito agitado. De eu parar um pouquinho para escutar, primeiro, Deus. Escutar meu irmão, minha irmã, que convive comigo lá na mesma casa. Às vezes eu não estou mais escutando, porque às vezes está um falatório, está uma discussão, cada um quer ganhar o outro no grito, que as pessoas hoje não estão escutando mais. E aí eu lembro muito bem da minha mamãe, e ela chamava a minha atenção de vez em quando, e eu chamava a atenção do pessoal lá do som da igreja. Ela falava assim: o som estava alto hoje, né, Padre Bentinho? Ai, mãe, você nem imagina, porque ela usava aparelho. A pessoa que usa aparelho, quando está muito alto o som, dá provavelmente um reperder lá dentro, que a pessoa fica até com dor de cabeça. Então, olha, por isso que eu falo para vocês, escutar, ouvir mais. Então isso faz bem para a gente também, né? Quando fala em dialogar, você sabe que a gente pode dialogar no silêncio? Porque no silêncio a gente fala muito mais do que 1000 palavras. Isso eu falo para as mães, para os pais, que quando um filho ou uma filha bate de frente, ou fala alguma coisa que machuca o coração do pai e da mãe, eu não tenho vergonha de falar não, chora na frente do seu filho, da sua filha, não fala nada, chora. As lágrimas falam muito mais do que 1000 palavras, porque as lágrimas falam o que a pessoa está sentindo naquele momento. Por isso que às vezes o silêncio também faz parte desse diálogo, para a gente também deixar o outro falar, deixar o outro colocar sua posição. E parece que hoje não está tendo mais isso mais. As pessoas estão cada vez mais querendo falar. E às vezes a gente não está dando oportunidade para essas pessoas. Preste atenção. E essas pessoas não estão lá na China, não estão lá no Canadá, não. Estão bem pertinho de nós, às vezes dentro da nossa própria comunidade, dentro da igreja na qual nós fazemos parte. Quando fala também que Nossa Senhora pede para fortalecer a união, fortalecer o diálogo, é aí que entra o ecumenismo, aí que entra a partilha de tanta riqueza que a gente tem com as outras igrejas. Mas eu não preciso ir lá na igreja de fulano, de Beltrano, eu posso partilhar a minha fé conversando com as pessoas. Isso está fazendo uma experiência gostosa no hospital. Eu nunca, só para você ter uma ideia, pergunto para a pessoa: você é católico? Você é cristão? O que você é? Macumbeiro, feiticeiro? Não. No diálogo a gente vai vendo. Eu perguntei para o Padre Miltinho, como é que a gente poderia
indagar, chegar para falar com a pessoa. Ele falou assim para mim, eu prestei atenção. Ele falou assim para mim, observa se você vê algum símbolo religioso perto daquele doente. Aí você já vai ver se ele é cristão, se é católico, macumbeiro, tá? Tem outro lá em cima, ele só quer conversar com o padre, porque ele é kardecista. Ótimo, meu irmão, mas Allan Kardec não salva a gente, é um homem chamado Jesus, mas mesmo assim teve um diálogo bom. Aí eu perguntei, o senhor quer uma benção? Claro que eu quero, padre, porque a gente quando está no hospital, desculpa falar assim, tá bom? Todas as cordas serão bem-vindas, porque eles estão lá no desesperado, qualquer corda tá bom. Então pede, a gente fala para eles e aceita. Então nesse sentido, a gente dialogar com as pessoas, a gente aceitar as pessoas, essas diferenças. É isso que o Papa Francisco está pedindo também, dentro desse contexto da sinodalidade. Outro detalhe também tão importante vocês saberem, né? No século I, a igreja, quando fazia esses sínodos, sabe como que fazia? O Papa chamava os bispos lá, todo mundo lá em Roma. E aí falava, conversava, reunia e elaborava. Pronto, ficou pronto o documento. Aí o documento era trazido para cada igreja. E aí era passado esse documento. Aí a gente sempre falava assim, de cima para baixo. Quantas e quantas vezes eu já na formação, o Padre Bessi também já observou, né? O diácono também, que essa formação, que esses documentos eram assim, de cima para baixo. O Papa Francisco não. O Papa Francisco ele tem outra mentalidade de igreja, que a gente chama de eclesiologia. Ele vai fazer que a igreja aconteça na base. Por isso que ele fez esse questionário. Por isso que ele está vendo agora, refletindo, o que as pessoas querem, como as pessoas querem caminhar. E aí sim que vai sair esse documento. E vai ser tão maravilhoso. Aí vai ter pistas, reflexões para nós trabalharmos com todo esse contexto pandemia, pós-pandemia. Como é que a gente vai ser essa nova igreja do terceiro milênio? Mas não esquecendo que essa igreja é caminhante, essa igreja é participativa, essa igreja é missionária, a exemplo do nosso mestre chamado Jesus. E quero pedir licença para vocês, para a gente falar da liturgia de hoje, que é lindíssima. A primeira leitura que a gente ouviu é o finalzinho do livro de Sabedoria, capítulo 9, que Salomão escreveu. E lá, no final, ele coloca uma coisa tão séria para nós, a questão da verdade, a questão da sabedoria. A sabedoria, meu irmão, minha irmã, é de Deus. Toda a nossa vida, toda a nossa felicidade tem que estar em Deus e mais em lugar nenhum. Quantas e quantas coisas que você almeja, que você sonha, que você pensa em ter, tudo bem, teve, mas preencheu você? Não, só Deus que preenche a gente. Por isso que ele coloca dessa questão da sabedoria, da felicidade, do estar com Deus, porque é nosso Senhor que nos criou, e Ele quer oferecer para nós essa riqueza, que é esse dom da sabedoria, só que às vezes a gente não pede. Por isso que a primeira leitura é colocada para nós, nesse contexto de oração, nesse contexto de pedido para Deus, para a gente saber discernir, caminhar na sua presença. A segunda leitura é tão bonita, de Filemão. Quem que é Filemão, padre? Um homem muito rico, um comerciante. Ele foi convertido por São Paulo. São Paulo deu a catequese para ele, se converteu. Bom? E aí o que acontece? Esse homem muito rico, tem muitos empregados, muitos escravos,
E um belo de um dia, um escravo roubou ele. E foi embora. O assaltante roubou muito dinheiro. Aí chegou numa cidade, como tem muito dinheiro, já apareceu os amigos, já foi conversando, foi dialogando com ele, só que o dinheiro acaba. Esse cara chamado Onésimo, como era um ladrão, foi embora, preso lá em Roma. Quem que estava na cadeia? Paulo. Quando a pessoa é presa, ela fica meio assim, ó, não conversa com ninguém o primeiro dia, o segundo dia, porque ela está ambientando. Mas o terceiro, o quarto dia, ela começa a falar. Aí ela começa a falar, e esse Onésimo falou, você nem imagina, eu roubei de um homem muito rico, chamado Filemão. Quando falou Filemão, Paulo já ficou de orelha em pé. Opa, está acontecendo uma coisa aí. Aí prestou mais atenção. Paulo vai evangelizar Onésimo dentro da cadeia. E como já venceu o tempo de Onésimo, ele vai embora. Paulo escreve esta carta para que Filemão possa receber o escravo, o ladrão, não com chicotada, não para ficar aí batendo de maneira nenhuma, como um irmão, porque foi gerado na cadeia, gerado espiritualmente. Olha que lindo. Mas é isso aí, não, que bacana, né, padre? A história de Filemão com Onésimo. Mas o que isso traz para mim? O que isso traz para a comunidade? O que isso traz para a realidade nossa? Como é que nós acolhemos as pessoas? Acolher as pessoas não é ficar ali na porta, ei, seja bem-vindo, a paz de Jesus, o amor de Maria. Não, é muito mais do que isso. Você está bem? Como é que você passou a semana? Se interessar, ver o que o outro pensa, o que o outro fala. É esta acolhida que a gente tem que ter, principalmente com os nossos irmãos, que às vezes faz tempo que não vem na igreja, faz tempo que não reza, para a gente ser esse canal da graça de Deus na vida deles. E às vezes, mais uma vez eu falo, a gente não precisa estar longe para acolher essas pessoas dentro da nossa própria casa. E um dia eu disse isso na missa, aí a mulher veio procurar eu depois na missa, falou, nossa padre, aquilo que o senhor falou serviu bem para mim. Eu falei, então acolhe para você. O que foi? Às vezes as pessoas querem tanto que o marido venha para a igreja, e a mulher fica insistindo, fica aí falando, mas você já deu tempo para Deus em você ser mostrado para Ele? Ele enxerga Deus em você? Enxerga Jesus em você? Como é que você quer trazer aquela pessoa para junto de Deus, se você não está mostrando esse Deus? Já pensou se Deus fosse como a gente faz algumas coisas aí? Não ia sobrar ninguém. Então vamos mudar nosso jeito. É esta acolhida, é esta chegar como acolher esses nossos irmãos e irmãs. E para a gente encerrar, Lucas, ele quer fazer catequese. Tem gente que quer pegar o pé da letra ali no evangelho, não vai entender, tá bom? Jesus não gostava de multidões. Você já notou isso? Começa a observar. Você gosta de ler o evangelho? Vamos ler para você ver. Ele não gosta. Quando o pessoal quer fazer ele de superstar, ele sai. Ele vai rezar. Olha como começa o evangelho de hoje. Uma grande multidão vai atrás de Jesus. Jesus vai colocar, meu irmão, minha irmã, presta atenção, 3 exigências para a gente ser o seu discípulo. Por isso que ele fala 3 vezes, quem não fizer isso não pode ser meu discípulo. Primeiro, quem não... Eu fui na Bíblia de Jerusalém, porque eu gosto de procurar alguns termos, tá? Odiar. Nossa, padre,
O evangelho que nós escutamos é desapegar, mas vai mais fundo, odiar. Quem não odiar o pai, a mãe, o irmão, as irmãs, o parente, os amigos, não poderá ser meu discípulo. Troca essa palavra desapegar, troca essa palavra odiar, que é muito pesada. Vamos colocar amar menos. Aqui a gente já começa a ser trabalhado. Primeiro mandamento da lei de Deus: amar a Deus sobre todas as coisas. Você ama? Não. Às vezes a gente troca Deus facilmente. Coloca as pessoas. Não que o papai e a mamãe não tenham valor, tem muito valor. Só que questão de amar menos, para servi-lo. Segunda condição é a questão da vida. Quem não tomar a sua cruz e cada dia renunciar à vida, não poderá ser meu discípulo. Está vendo como que Jesus é radical? Está vendo como que Jesus, ele quer que a gente mude de vida, se converta? É aqui que às vezes a gente não para refletir o quanto que Jesus, ele quer que a gente mude de vida. Mas como ele está pegando muito no pé, então ele dá um tempinho. Vai contar 2 parábolas. Tão fácil. Vai falar do homem que quis construir uma torre. Eu sempre olhava assim, mas por que será o homem que quer construir uma torre? Ah, é bom, né? Para a casa dele ficar, para todo mundo ficar olhando para a torre. Não. Ele quer construir a torre para vigiar os ladrões e os animais que podem comer a sua plantação, a sua produção ali. Segunda parábola, ele fala da questão de um rei que está para guerrear. Se ele está com 10.000 soldados, vai vir outro com 20, então ele vai parar, vai refletir. Se tem condições de chegar até lá. Preste atenção que Lucas, ele é bem detalhista. Ele vai falar assim para nós assim, a questão da torre e a questão da guerra. A gente tem que ter o bom senso, a gente tem que ser perseverante. Para ser cristão, eu tenho que ver, eu tenho condições de seguir Jesus? Eu, hoje, tenho certeza que Jesus é o meu Senhor? Se a gente parar um pouquinho para pensar, meu irmão, minha irmã, a gente não tem. Qualquer embaraço, qualquer peripécia, qualquer tempestade, eu abandono Deus. Lá no hospital a gente vê muito isso. Tem um homem que falou assim: padre, eu vou parar de rezar. Ai, que bom, então vai parar de rezar, por quê? Deus não está ouvindo a minha voz, Deus não está ouvindo a minha oração, eu estou pedindo a cura, Ele não quer dar. Eu falei, nossa filho, e não vai dar mesmo. Ah, como é que o senhor sabe? Nossa, desculpa falar, tá? Nessa carcaça aqui não vai ter condições, mas não. Você deveria cuidar do seu corpo, não cuidou? E agora está clamando a Deus? Está xingando Deus? Está querendo abandonar Deus? Por que será que a gente às vezes deixa para a última hora certas coisas? Por que você não cuidou do seu corpo quando você era jovem? Então estão certas coisas que vêm falando para nós, para a gente ser radical. E nas coisas de Deus também. Não é para levar de qualquer jeito. Está vendo por que ele quis contar essas 2 parábolas? Para dar uma relaxada nas pessoas. Mas daí ele vai colocar a terceira condição. Quem não renunciar a tudo, não poderá ser meu discípulo. O que é renunciar a tudo? Principalmente às riquezas. Mas Deus, Jesus é contra a riqueza? De maneira nenhuma. Ele dá, Ele concede para nós, para a nossa felicidade. Mas não fazer destas coisas nosso Deus, dessas coisas nosso Senhor. Isso atrapalha a gente de ser o evangelizador, isso atrapalha a gente de ser missionário.
Então vamos agora pedir essa graça para Deus, para que a gente possa estar aberto, para a gente ver se a gente realmente é convicto daquilo que eu acredito. Por isso que Jesus, ele se dá como alimento na Eucaristia. E quando a gente comunga, a gente assume o compromisso, o projeto dele na nossa vida. Não é um jeito qualquer de eu me adaptar ao projeto de Jesus, não. Ele que tem que ser o meu Senhor. Por isso que a gente tem que pedir o dom da conversão, da mudança de vida. Por isso que a gente tem que acolher os nossos irmãozinhos e irmãzinhas que estão começando a caminhada aí nesse processo de conversão. E eu espero que esse documento sinodal que vai sair para toda a igreja, a gente possa falar a mesma língua e a gente possa evangelizar, ser cristãos contente, feliz, realizado. É isso que nosso Senhor espera de nós. Que Santa Maria sempre interceda por nós, para que a gente seja os verdadeiros cristãos que seu Filho Jesus espera nesse terceiro milênio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai,